Eu tinha 12 anos quando descobri que era o gênero errado para o legado da minha família. Era o dia da carreira na escola e eu provavelmente disse para minha turma que um dia comandaria a Mitchell Manufacturing, assim como meu pai. Naquela noite, ouvi meus pais conversando. Ela tem uma cabeça tão boa para os negócios, minha mãe disse. Richard, você deveria ver como ela se ilumina quando você fala sobre a empresa. A resposta do meu pai foi imediata. Não importa. A empresa vai para o David. Essa é a tradição. Meninas não comandam empresas de manufatura. Anos depois, eu estava no escritório do meu irmão, o antigo escritório do nosso pai, observando-o assinar a papelada que me demitiria da empresa. Eu dediquei minha vida a nada pessoal. Emma, David sorriu, deslizando os papéis pela mesa. Mas sejamos honestos, você não foi feita para isso. Talvez abrir uma pequena boutique bonita. Algo mais feminino. Mantive meu rosto neutro enquanto assinava, lembrando de cada sacrifício que fiz, o MBA de Stanford, as inúmeras noites em claro, a inovação na cadeia de suprimentos que aumentou os lucros em 40% no ano passado. Nada disso importava. Eu tinha os cromossomos errados. Limpe sua mesa até o fim do dia, David acrescentou, já virando de volta para o seu telefone. E Emma, isso mesmo, garotas, vão embora da fabricação. Saí de cabeça erguida, passei pelos funcionários que não me olhavam, pelos sistemas que construí, que David passou o último ano desmontando em favor dos amigos do golfe, ideias mal feitas no meu escritório. Por mais uma hora, empacotei 15 anos de trabalho, fotos, prêmios, planos de negócios que meu pai nunca tinha lido e, no fundo de uma gaveta, encontrei algo que me fez sorrir pela primeira vez naquele dia, uma lista de todos os fornecedores, contratados em empresas de logística dos quais a Mitchell Manufacturing dependia, junto com suas datas de renovação de contrato. David nunca se importou com os relacionamentos que construí, a confiança que ganhei, os favores que me eram devidos. Uma sombra caiu sobre a minha porta. Marcus Shen, chefe de logística, sua expressão me disse que ele sabia exatamente o que tinha acontecido. Preciso de ajuda com aquelas caixas, ele disse. Balancei a cabeça. Estou bem, Marcus, mas lembre-se daquela conversa que tivemos no mês passado sobre abrir nossa própria empresa de logística. Ele balançou a cabeça lentamente. Você mencionou ter capital suficiente para comprar 3 grandes contratantes de transporte. Abri um rascunho de e-mail que preparei meses atrás, quando vi esse dia chegando pela primeira vez. Como você gostaria de ser o CEO da Summit Logistics? Incorporada na semana passada, totalmente financiada, pronta para iniciar as operações. Seus olhos se arregalaram enquanto ele examinava o plano de negócios. Emma, isso poderia controlar toda a cadeia de suprimentos regional, se você tiver os contratos certos. Você sabe, nós conhecemos alguns para renovação, os que David nem sabe que estão expirando, respondi. Ele entendeu, e o sorriso apareceu no seu rosto. Você está planejando isso há anos. Admiti, por que lutar por um assento na mesa deles quando eu posso construir o meu próprio? Nas próximas 2 horas, mais visitantes chegaram. Sarah, da contabilidade, que tinha sido preterida em uma promoção em favor do amigo de David, James, das operações, que foi ignorado quando avisou sobre problemas de controle de qualidade. Um por um, eles aceitaram ofertas de emprego da Summit Logistics no momento em que a segurança chegou para me escoltar para fora. Minha equipe estava no lugar. Meu plano estava em movimento. David me chamou para o seu escritório. Deus, Emma, ele disse. Algumas pessoas simplesmente não são feitas para negócios de verdade. Eu sorri, sabendo que isso o deixaria furioso. Adeus, David. Dou meu melhor para o transporte bonito enquanto você ainda pode. A confusão no rosto dele não tinha preço. Naquela noite, eu estava sentada no meu escritório em casa, cercada pelos pensamentos bobos que logo revolucionariam a logística regional. Meu telefone tocou. Jack Hansen, CEO da Hansen Shipping, confirmando nossa reunião de segunda-feira. Olhei para a foto antiga na minha mesa, meu pai de pé orgulhosamente ao lado de David, com a mão no ombro do filho. Eu sempre ficava um pouco para o lado, fora da imagem. Garotas não comandam empresas de manufatura, diziam. Ele estava certo. Eu não estaria comandando uma empresa de manufatura. Eu estaria comandando toda a cadeia de suprimentos, sem a qual eles não sobreviveriam. Segunda-feira de manhã chegou com uma enxurrada de mensagens de texto em pânico de David. Eu as ignorei, focando, em vez disso, no contrato de transporte da Hansen espalhado pela minha nova mesa de conferência.
Emma, isso é brilhante, disse Jack Hansen, revisando nossa proposta. Rastreamento em tempo real, rota otimizada, rotas de transporte consolidadas. Isso poderia cortar custos em 30%. A mesma proposta que eu dei à Mitchell Manufacturing no último trimestre. Eu disse antes que eles rejeitaram isso como complicar demais as coisas. Suas perdas são ganhos, Jack assinou com um floreio. A Summit Logistics agora é nossa parceira regional exclusiva. Como se estivesse em que, meu telefone tocou novamente. Eu atendi. O que diabos você fez? A voz de David estava estridente. Hanson acabou de cancelar nosso contrato. Eles fizeram? Quão lamentável. Ouvi que assinaram com alguma nova empresa de logística, Summit, algo. Você está por trás disso? Por trás do quê, David? Um modelo de negócio melhor. Não é isso que você chamou de negócio real? O fluxo de palavrões foi constante. O que se seguiu foi interrompido quando eu desliguei. Eu tinha mais reuniões para comparecer. Na quarta-feira, garantimos mais 5 contratos. Na quinta-feira, adquirimos a maior operação de armazenagem da região. Na sexta-feira, anunciamos nosso novo sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos, o mesmo que David havia descartado meses atrás. As ações da Mitchell Manufacturing caíram 15%. Hoje, Marcos me relatou, entregando meu café da tarde. Investidores estão em pânico com a instabilidade da cadeia de suprimentos. Esperem até a próxima semana, eu disse. A fase 2 começa na segunda-feira. Foi lindo em sua simplicidade. Não controlávamos apenas o transporte agora, estávamos prestes a controlar as matérias-primas. Os contratos que eu havia cultivado silenciosamente ao longo dos anos estavam todos vencendo em semanas. David nunca viu isso acontecer, mas logo veria. Reunião de emergência do conselho. Sarah anunciou, folheando seu tablet, a Mitchell Manufacturing está em crise. Interrupções sem precedentes na cadeia de suprimentos. As palavras dela não eram minhas, mas eu conseguia imaginar perfeitamente David andando de um lado para o outro no escritório, tateando em busca de desculpas, enquanto membros do conselho furiosos exigiam respostas. Ele culpava todo mundo, menos a si mesmo, sem nunca perceber que sua própria arrogância havia criado seu pior pesadelo. As semanas seguintes foram uma aula magistral em desmantelamento estratégico. Cada fornecedor que a Mitchell Manufacturing abordou, nós oferecemos um negócio melhor. Cada rota de transporte que eles tentaram proteger, nós otimizamos. Um concorrente, pedaço por pedaço, o império que eles consideravam garantido desmoronou. Então, finalmente, a ligação que eu estava esperando. Emma, a voz da minha mãe estava hesitante. Precisamos conversar. Deixei o silêncio se estender sobre a empresa. Qual mãe, Mitchell Manufacturing ou Summit Logistics? Porque apenas uma delas está prosperando. Uma pausa. Seu pai, ela disse. Ele nunca conheceu. Nunca significou nada. Eu a interrompi, descartando todas as ideias que tinha para entregar a empresa a David, só porque ele era homem. Deixá-lo levá-la à ruína enquanto ele ignorava todos os avisos. Mais silêncio. Então, suavemente, a reunião do conselho é amanhã, David. Ele vai perder a posição. Os acionistas estão furiosos. Eu quase ri. Parece um problema de pessoal, nada a ver comigo. Por favor, Emma, ele é seu irmão. Engraçado, ele não era meu irmão quando estava me demitindo e zombando das minhas ideias de negócios. Eu desliguei, sem arrependimento, sem pensar 2 vezes. Mas suas palavras permaneceram. Não porque eu sentisse qualquer obrigação de salvar David, mas porque a reunião do conselho de amanhã não marcaria apenas a minha vitória. Determinaria se eu me contentaria em vencer ou reivindicaria o domínio potencial. Peguei meu telefone. Jack, lembra daquele plano de expansão que discutimos? Avance. Nós anunciaremos às 9 horas da manhã, amanhã. Na manhã seguinte, assisti à reunião do conselho da Mitchell Manufacturing por vídeo. Um arranjo fácil quando você controla toda a infraestrutura de comunicações de uma empresa. David parecia terrível. Seu terno impecável estava amassado, seu cabelo despenteado. Ele estava diante do conselho, cambaleando enquanto tentava explicar a queda de 40% no valor da Mitchell. Estamos explorando opções alternativas de cadeia de suprimentos, ele gaguejou, tentando entrar em contato com novos parceiros. Não há novos parceiros, interrompeu um membro do conselho.
A Summit Logistics bloqueou toda a rede regional. Eles acabaram de anunciar uma expansão de 200 milhões de dólares. Acabe com isso, David, estamos mortos na água. David puxou seu colarinho. Talvez pudéssemos entrar em contato com a Summit, tentar negociar. A porta da sala de reuniões se abriu. Ah, agora você quer negociar? Cada cabeça se virou. Eu entrei na minha bolsa e peguei a identificação da Summit Logistics, com o crachá brilhante. Meu pai meio que se levantou de sua cadeira. Emma, o que você está fazendo aqui? Eu sorri, representando a única empresa nesta sala que realmente sabe como administrar um negócio. O rosto de David escureceu. Você planejou isso. Você nos sabotou. Eu balancei a cabeça, não, David. Eu construí algo melhor, algo que você poderia ter tido se não estivesse tão convencido de que meninas não pertencem aos negócios. Eu apresentei minha oferta. Justa, mais do que justa, na verdade. A Summit absorveria todos os funcionários, preservaria o nome Mitchell nas principais linhas de produtos e garantiria que o legado da empresa continuasse. Mas não sob a direção de David. Todos a favor, o presidente do conselho perguntou. A votação foi unânime. Até meu pai, parecendo resignado, levantou a mão. David cambaleou para ficar de pé. Isso não está certo, pai, diga a eles. A voz do meu pai estava pesada, sem forças. Ele se virou para mim. Emma, eu estava errado sobre tudo. Eu encontrei seu olhar sem vacilar. Sim, você estava. Então, eu me virei para sair, mas parei. Ah, e David, não se incomode em arrumar seu escritório. Eu o limpei esta manhã. Tente não se sentir tão mal. Algumas pessoas simplesmente não são feitas para negócios de verdade. Suas próprias palavras jogadas de volta para ele. O final perfeito para um plano de 15 anos em construção. Naquela noite, eu me sentei no meu escritório, realmente conquistada por habilidade, não por cromossomos. Emoldurada na parede, estava minha primeira conquista como CEO. O certificado de ações da Mitchell Manufacturing estava nas minhas mãos quando Sarah apareceu na porta. Seu pai está aqui, ela disse. Ele parecia mais velho do que eu lembrava, menor de alguma forma. A empresa que ele começou está prosperando. Eu terminei, não graças às suas ideias ultrapassadas sobre quem deveria administrá-la. Ele exalou um suspiro. Me desculpe. Eu arqueei uma sobrancelha, sem acreditar nele. Me dispensando, entregando a empresa para o David sem pensar duas vezes? Cada acusação que eu fazia caía como um peso sobre ele. Ele finalmente admitiu, eu subestimei você, por pensar que talento tinha algo a ver com gênero. Eu o estudei, procurando por falta de sinceridade, mas não encontrei nenhuma. Bem, eu disse finalmente, pelo menos você está aprendendo. Ele assentiu. Estou. Então, hesitando, é realmente por isso que eu vim. Eu quero que você conheça alguém. Uma jovem mulher rolou até o lado dele, um engenheiro em cadeira de rodas, com olhos afiados e um ar de brilhantismo silencioso. Emma, esta é Jessica Shane, disse meu pai. Uma prodígio da manufatura do MIT. Eu pensei que você deveria ouvi-la. Eu levantei uma sobrancelha. E por que é? Ele realmente corou. Porque quando eu vi suas propostas, eu percebi algo, me lembrei de todas as suas ideias que eu nunca li, e eu não queria cometer o mesmo erro duas vezes. Jéssica parecia nervosa, mas determinada. O Sr. Mitchell disse que você pode estar interessada nos meus modelos de integração de inteligência artificial para eficiência de produção. Eu sorri. Estou, mas primeiro me fale sobre você. Não sobre seu gênero, não sobre sua deficiência, apenas sua visão para o futuro da manufatura. Os olhos dela brilharam quando ela começou a lançar suas ideias. Eu vi meu pai nos observando, orgulho e arrependimento marcados em seu rosto. Mais tarde naquela noite, minha mãe passou no meu escritório. Eu vi o David hoje. O atendimento ao cliente da House o estava tratando. Eu sorri. Ela suspirou. Ele está honrado e queria que eu lhe desse isso. Ela me entregou um envelope. Dentro, havia uma carta escrita à mão. Emma, passei anos acreditando que merecia o sucesso só por ser quem eu era. Você provou que o sucesso é conquistado. Você construiu algo incrível e me derrotou de forma justa. Não vou pedir perdão. Não mereço, mas direi isso, agora vejo você. Agora vejo você. Estou orgulhoso de você.
David. Eu exalei lentamente, dobrando a carta. Eu não precisava do orgulho dele, mas talvez, só talvez, eu tenha apreciado isso. Sorri. Voltei para minha mesa. Ainda havia trabalho a fazer, afinal. Esse império não iria se construir sozinho, e agora todos sabiam exatamente em quais mãos ele pertencia. Li a carta 2 vezes e peguei meu telefone. David estará no meu escritório amanhã às 8 horas. Traga seus relatórios de atendimento ao cliente e quaisquer ideias reais que você tenha reunido ao realmente ouvir nossos clientes. Na manhã seguinte, ele entrou. Foi embora o CEO super confiante, com todo o seu charme. Em seu lugar, havia algo mais tranquilo, humilde. Sente-se, eu disse. Me diga o que você aprendeu. Pela próxima hora, David apresentou uma análise detalhada das reclamações dos clientes, ineficiências na cadeia de suprimentos e possíveis soluções. Ele não tinha apenas feito o trabalho, ele tinha entendido. Nada mal, eu disse quando ele terminou. Como você gostaria de liderar nossa nova divisão de experiência do cliente? Os olhos dele se arregalaram. Você confia em mim com isso? Confiança é conquistada, assim como liderança. Assim como respeito. É assim que esta empresa funciona agora. E foi assim que funcionou ao longo do ano seguinte. A manufatura Mitchell se tornou algo que nem o pai nem David jamais imaginaram. Os sistemas de produção orientados à inteligência artificial de Jessica transformaram nossa eficiência. As estratégias de prioridade ao cliente de David reconstruíram nossa reputação. A Summit Logistics continuou sendo uma potência da indústria, mas a verdadeira transformação aconteceu na cultura da empresa. Entre em qualquer unidade de manufatura da Mitchell agora e você encontrará liderança construída em talento, não em tradição. Você verá Jessica orientando uma nova geração de engenheiros, David trabalhando junto com ela, aprendendo, em vez de ditar, e o pai, semi-aposentado, mas ainda assistindo com algo entre orgulho e arrependimento. Seus últimos artigos, Making Waves, Marcos disse uma manhã, jogando uma revista na minha mesa. A capa me mostrava de pé no chão da fábrica, com a manchete, Invade o Manufacturing Maven, como Emma Mitchell revolucionou uma indústria enquanto quebrava o teto de vidro. Marcos sorriu. A melhor parte é a barra lateral sobre nosso programa de mentoria, o programa Mitchell Future Leaders. Meu projeto de paixão abriu portas para mentes brilhantes frequentemente esquecidas devido à deficiência de gênero ou origem, como Jéssica, que agora está orientando estudantes de engenharia pré-promissores. O pai chamou isso de caridade cara no início, até que ele viu as inovações saindo disso. Falando do pai, Marcos gesticulou em direção à porta do meu escritório. Ele ficou lá, segurando um portfólio de couro familiar, o mesmo que uma vez continha minhas propostas de negócios, as que ele ignorou. Eu os encontrei enquanto limpava meu antigo escritório, ele disse calmamente. Finalmente os li. Eles eram brilhantes, Emma. Eles ainda são. Sinto muito por não ter percebido isso antes. Peguei o portfólio e comecei a folhear as ideias que construíram meu império. Quero ouvir minha última proposta, expandindo o programa de mentoria internacionalmente. Ele se sentou, os olhos cheios de algo que eu nunca tinha visto antes, respeito. Me conte tudo. E então eu fiz, porque às vezes a melhor vingança não é provar que alguém está errado. A maior vitória não é apenas provar que você está certo, mas repetir isso até os preconceitos mais profundos desmoronem sob o peso do sucesso inegável. David passa no meu escritório toda sexta-feira agora, não mais como o homem arrogante que ele costumava ser, mas como alguém que finalmente entende o que significa liderança de verdade. Sabe o que eu percebi? Ele disse uma tarde. Quando papai disse que meninas não pertencem aos negócios, ele não estava errado. Só estava errado sobre você. Ele estava errado sobre o próprio negócio. Não se trata de gênero ou controle. Trata-se de visão, de construir algo que dure, de reconhecer talento onde quer que você o encontre. Ele assentiu. Obrigado por me ensinar isso, mesmo que seu método tenha sido dramático. Eu sorri, pensando no dia em que tirei a empresa dele. Algumas lições são feitas para doer. Na parede do meu escritório, meus antigos papéis de rescisão ainda estão pendurados ao lado dos meus certificados de ações, mas agora eles estão cercados por algo ainda mais importante, fotos da nossa equipe de liderança diversificada, dos nossos pupilos do futuro que estamos construindo. E em uma delas, David e eu estamos lado a lado no chão da fábrica. Não como rivais, mas como líderes, porque a maior vitória não é apenas provar que alguém está errado sobre você. A maior vitória é ajudá-los a estar certos sobre todo o resto.